Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Sam. Falo sobre livros aqui no canal, lá no Instagram, várias redes sociais aí pela vida. E no vídeo de hoje eu vou fazer um balanço das minhas leituras favoritas do ano de 2022, né? Vai chegando, o ano vai se encerrando, a gente vai analisando quais foram as nossas leituras favoritas do ano. Em 2022 eu li mais do que 80 livros, eu li uns 80 e alguma coisa, eu não sei ainda a quantidade certa, mas foi entre 80 e 90. Ano passado eu consegui ler mais de 90 e tal. E vamos lá, né, para os meus livros favoritos de 2022. Eu favoritei 7 livros. Vocês podem falar, nossa, você leu mais de 80 livros e só favoritou 7. Sim, gente, eu sou muito difícil de favoritar livros. Só que eu tô tentando mudar isso, né? Mas eu tô em uma transição ali, num processo de transição de estilos de leituras de livros que eu leio. Mas bora lá. Mas antes de começar o vídeo, se você é novo, se você é nova, cai de paraquedas aqui no canal, primeiro vídeo, seja bem-vindo, bem-vinda. Se inscreve se ainda não se inscreveu e já deixa o like, tá? Me segue lá no Instagram, eu e minha estante, que lá tem atualizações mais constantes do que aqui no YouTube, porque eu sempre tô lá pelos stories. Mas bora lá. Eu tenho alguns físicos aqui, eu tenho 5 físicos e 2 foram em e-book, que eu li pelo Scribd, tá? E foi um ali pelo Scribd e o outro pelo Google Livros, Play Livros, sei lá, do Google. Que foi a Companhia das Letras que liberou pros parceiros. Então eu vou começar por esses dois, tá? Um que foi dos sensacionais, assim, do topo da lista de favoritos, tá? Foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu acho que muita gente já conhece esse livro, já ouviu falar. Só que eu, Samantha, ainda não tinha tido contato com essa leitura. E eu li esse ano, eu escutei, né, o audiobook dele, em novembro. E assim, nossa, sensacional. Eu amei demais. E pra quem não conhece O Avesso da Pele, a gente vai acompanhar a história de Pedro, que ele acaba perdendo o pai. Pedro é um homem negro, ele acaba perdendo o pai num acidente, assim, numa abordagem policial, que, né, pessoas negras sabem como as coisas acontecem. E o pai dele acabou sendo morto ali. E a partir disso, ele começa a revisitar, a buscar e a contar a história das pessoas da sua família, do passado deles, né, de como foi antes até chegar ali ao momento da perda. E é muito louco porque a história dele é muito marcada pelo racismo que existe aqui no Brasil, pela pobreza, por questões sociais, sabe? É tudo muito forte, é tudo muito intenso, é tudo muito cru, é tudo muito à flor da pele. E eu amei, 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 amei muito esse livro, assim. Tinha bastante tempo que eu não lia uma história, assim, que eu gostasse tanto. Então, foi 5 estrelas favoritado, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Quem ainda não conhece, né? Ele passou um tempo aí ele no hype, e eu acho que ainda o hype do Avesso da Pele permanece. Mas quem ainda não leu O Avesso da Pele, gente, dá uma chance, porque é um livro muito, 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 muito bom. Eu gostei bastante. E um livro nacional, né? Aí pra gente apoiar nossa literatura nacional. O outro livro é Os 100 Anos de Lady Margot. Eu li agora em dezembro, eu tô assim até agora, desse livro, porque eu chorei. Eu chorei. Eu disse que eu nunca tinha mais chorado, né? Nos últimos anos eu não tinha chorado tanto lendo um livro desde que eu li A Culpa das Estrelas, quando eu tinha 16 anos. Quase 10 anos que eu não choro tanto com o livro quanto eu chorei lendo Os 100 Anos de Lady Margot. E Os 100 Anos de Lady Margot eu já peguei sabendo que seria uma história triste, mas eu não imaginava que seria uma história tão triste. Mas vamos lá, deixa eu contextualizar. Porque eu já sabia que era uma história triste, porque Os 100 Anos de Lady Margot é uma história que se passa dentro do hospital. A gente conhece a Lene, que é uma menina de 17 anos, e a Margot, que é uma senhora de 83, e elas estão ali internadas, né, no hospital. A Lene tem uma doença terminal. A Lene tem uma doença terminal e ela acaba encontrando a Margot ali numa sala de artes, num projeto de artes que está sendo desenvolvido, né, ali dentro do hospital. E elas viram super amigas, elas percebem que a idade delas juntas formam 100 anos, então elas decidem entrar em um projeto de artes que é juntar as idades delas e fazer 100 obras de arte, 100 pinturas, 100 desenhos, para poder registrar a vida delas duas. Então a gente vai acompanhando a história atual com a história que elas vão contando e explicando, o que elas duas estão retratando.
em cada uma das obras de arte, mas todos os personagens desse livro, tanto os principais, né, a Lane e a Margot, quanto os personagens secundários, que são as enfermeiras, as enfermeiras novas ali do hospital, que é o padre Arthur, que é o padre da paróquia do hospital, a professora de artes, a estagiária, que foi a mulher que teve a ideia de fazer a sala de artes ali no hospital. Gente, todos os personagens, os outros idosinhos que estão na aula de arte junto com a Lane e com a Margot, todos os personagens, tanto os principais quanto os secundários, eles são muito, muito bem construídos. Eu acho assim que todos eles têm uma importância muito boa ali na história, são representados de uma forma muito boa. E, nossa, é lindo de ler, sabe? A história, assim. Apesar de ser uma história que ela é triste, ela tá se passando ali no hospital. Todas as pessoas estão ali, ou elas estão trabalhando ou elas estão doentes, né? Mas que, assim, foi sensacional. Nossa, eu gostei muito. Tocou, sabe? Vai tendo uma construção. Não é uma história rápida que chega, passa e que tem trocentos milhões de coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. Não, a gente se encanta com o passado delas. A gente se encanta com o crescimento delas, tanto com os anos tão poucos que da Lene, quanto os anos todos que a Margot já teve, né? Mais de 80 anos. Então, assim, gente, é sensacional. Eu gostei muito das duas personagens. A história da Margot acaba que é um pouco mais completa, porque tem mais anos vividos e a Margot conta mais. Mas a gente sabe muito sobre isso, esses trechos de histórias que elas vão contando, apresentando pra gente ali, e não as outras coisas, sabe? Então, assim, é uma breve história que é contada através de 100 anos, digamos assim, dos personagens, mas que é sensacional, gente, é muito bom. Tá disponível no Scribd tanto o audiobook quanto o e-book, né, pra ler. Eu fui alternando entre um e outro, alguns momentos eu escutava, porque depois que eu escutei Uma Vez da Pele eu percebi que eu consigo escutar audiobooks e gostar. Então eu ia alternando, né, entre o audiobook e o e-book ali lendo pelo Scribd. E é isso, eu gostei muito, gente, sério. Achei muito legal, muito, muito, muito bom mesmo. Tem alguns furos ali no livro e tal, sabe? Mas, no geral, assim, a história me tocou bastante. Eu chorei. Eu chorei com este livro, não é brincadeira. Então, assim, é aquilo, né? Ai, chorei, me desgraçou, favoritado. Mas é isso, eu dei 4,5 estrelas e favoritei ele. E eu achei sensacional. Eu gostei muito, então fica aí mais uma indicação para vocês. Os 100 anos de Lane Margot. E continuando, gente, mais um favorito desse ano, aí em 2022, né? Eu li ele lá bem no início do ano, ali em janeiro, que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. E aqui a gente vai acompanhar a história da Maya, sendo contada pela própria Maya, desde quando ela estava no sul dos Estados Unidos, sendo criada pela avó. Ela e o irmão foram criados pela avó paterna, então a gente chega ali quando ela... A história começa quando ela e o irmão vão, né, são entregues para morar com a avó paterna. Então, a gente vai acompanhando toda a história da Maya. É uma história de luta, é aquilo, né, sul dos Estados Unidos. Ela passa por tem muito racismo aqui, mas aqui na frente tá até dizendo bem assim que é uma história de racismo, abuso e libertação, mas que ela carregou um enorme fardo, mas que teve alívio na literatura. Toda a história dela teve alívio ali através das palavras, né, as palavras dela própria. Então, é muito bonito de acompanhar a história dela, é muito sofrido, é muito triste, mas é muito potente. A história da Maya Angelou é sensacional. Eu tenho uma poesia completa dela aqui, eu quero ler outros livros dela. Tem Mamãe, Eu e Mamãe também, já tá na minha lista, inclusive do Scribd pra ler. E eu amei, gente. Esse daqui, ele foi publicado pela Astral Cultural, tá? Os outros eu vou deixar aqui a capa da tela aí pra vocês verem certinho. Mas que eu gostei muito, 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 muito. É um livro forte, é um livro que pode ter gatilhos, né? Mas que, assim, também, sensacional, sensacional. Leiam Maya Angelou, porque esta mulher aqui, ela brinca, assim, com as palavras, ela sabe usar as palavras de uma forma esplendorosa. Então eu amei ler, 5 estrelas favoritado. E real, assim, cara, muito, muito bom. E agora vamos para 2 livros de fantasia. Um foi releitura, que é Rebelde do Deserto. Eu amo essa capa desse livro, eu amo essa história. Foi uma releitura para mim, porque eu já tinha lido o primeiro livro há uns anos atrás. Aí eu
reli ele esse ano, continuou sendo 5 estrelas favoritado, porque nem todo livro que passa pela releitura ele tem a chance de continuar favorito, mas A Rebelde do Deserto continua favorito. E aqui, A Rebelde do Deserto, a gente vai acompanhar. É uma história de fantasia que a gente vai acompanhar num cenário bastante diferente de todos os outros livros de fantasia. Aqui vai ser uma história que vai se passar no deserto, né? O próprio título já fala. E aqui a gente vai acompanhar a história da Amani. Eu olhei o nome da personagem porque eu sempre troco o nome dela com outra personagem de fantasia. E aqui a gente vai acompanhar a história da Mani. Ela é uma jovem adolescente que é órfã. Ela é criada ali pelos tios, na família dos tios. Só que ela odeia estar ali, ela odeia estar no lugar que ela tá, que ela mora nos confins do deserto, lá no final do deserto, ali do reino, né, do país de onde ela vem. Então ela quer fugir desse lugar e o nome da cidade é Tiroteio. Então a gente já sabe que vai ter muita arma, vai ter muita guerra, vai ter muita luta aqui. E que a personagem vai dar o nome dela. Ela consegue ser uma personagem de livro de fantasia, mesmo ela sendo uma menina nova, é uma pessoa muito inteligente, muito determinada. E aqui a gente vai acompanhar toda a história dela, dessa fuga dela ali, daquela realidade, daquele lugar que ela tá, em busca do sonho dela de uma vida melhor, em um lugar diferente. Então ela acaba se envolvendo numa rebelião. Ela acaba se envolvendo numa rebelião contra o sultão ali, sem querer, mas já quando ela vê, ela já tá lá super envolvida. E eu gosto muito, eu acho que a construção da personagem aqui, não só no primeiro livro, né, mas que é uma trilogia, mas na trilogia toda é sensacional. O cenário é muito bom. Eu gostei bastante que é uma série de fantasia que tem muita representatividade, sabe? É uma série de fantasia que não tem aquela galera branca e é só isso que vai salvar o mundo, sabe? A construção dela é sensacional. Então, reli, gostei, continuou sendo um livro favoritado. A Rebelde do Deserto, ele é publicado pela editora seguinte, é o primeiro volume de uma trilogia, mas já tem ela toda publicada aqui no Brasil. E é isso. E para continuar no mundo da Rebelde do Deserto, eu também favoritei o livro 3, A Heroína da Alvorada. Sim, gente, a série, essa trilogia, é A Rebelde do Deserto, A Traidora do Trono e A Heroína da Alvorada. Eu favoritei o primeiro e o terceiro. Eu gostei muito, muito, muito de como a história dela terminou, de como esse universo foi apresentado pra gente ao longo dos 3 livros, de como ele foi se encerrando. Então, né, consegui reler o primeiro e terminar a sequência, as 2 sequências de A Rebelde do Deserto. Então, eu também favoritei A Heroína da Alvorada. Então, tipo, ele é um pouquinho maior, tá? Esse livro é um pouco maior do que o primeiro. Eu acho que ele é o maior dos 3, ou o segundo é maior, não sei. Mas que eu gostei muito também. Então, mais um livro favoritado aí de fantasia desse ano. E as 2 próximas leituras são clássicos. O primeiro que eu vou falar aqui com vocês foi mais uma releitura de Persuasão da Jane Austen. Dessa vez eu reli nessa edição aqui de bolso dos clássicos A. Eu tenho aqui embaixo 2 boxes da Nova Fronteira. Tem vídeo aqui no canal mostrando esses boxes detalhados da Jane Austen e tal. E vocês sabem que Jane Austen é uma das minhas escritoras favoritas, então esse ano eu comecei a estudar realmente assim, sabe? Mais a fundo a obra dela, a pessoa da Jane Austen e tal. E vou continuar em 2023 esses estudos aí mais, né, acadêmicos em relação a Jane Austen. Então, eu fiz um curso sobre a obra Persuasion, né, da Jane Austen, e eu reli nessa edição aqui e, gente, eu continuo amando. Foi mais uma vez, mais uma releitura favoritada. Eu gostei muito que as 2 releituras que eu fiz foram favoritas, né? Eu favoritei elas novamente. E aqui a gente vai acompanhar a história da Anne Elliot e meio que a história, assim, de toda ali a família dela, né? A Anne, ela já é uma personagem, assim, que ela é mais velha, ela já tem 26 anos. E ela, quando era mais jovem, ela acabou se apaixonando ali, né? A gente sabe como são os romances de época, assim, digamos, que todo mundo se apaixona, noiva, casa, tal, super rápido. Só que no caso da Anne foi ao contrário. Quando ela aceitou o pedido de casamento, ela foi persuadida a romper esse relacionamento dela ali, a romper, né, o compromisso, porque o Frederick, que era o par romântico dela aqui, era considerado muito pobre, então a família dela era uma família, sabe, de posses, assim, uma família com uma classe um pouco mais elevada, então ela foi persuadida a romper com ele, abandonar ele,
E aí ele foi embora, ele foi pra Marinha e 8 anos depois a gente vai acompanhar como que eles estão. Então, 8 anos depois ele volta, 8 anos depois a família dela tá numa condições bem diferentes, mas se passaram 8 anos e ela ainda não esqueceu o amor que ela tinha pelo Frederick. E aí a gente vai acompanhar aqui essa história da Jane Austen. É uma história rápida, tá, gente? Não é uma das maiores histórias da Jane, mas que é lindo, é muito bom. Todo mundo fala sobre a carta que tem aqui nesse livro. Eu acho que Jane Austen é uma das pessoas que sabe escrever carta maravilhosamente. Você tá ali no livro, mas quando ela chega na parte da carta dela, das cartas que a Jane escreve assim, nas obras dela no geral, eu acho que é uma arte à parte, que eu gosto muito. Então é isso, é que a gente vai acompanhar a história desse casal se reencontrando e vamos ver, né, o que vai acontecer ali no relacionamento deles. E eu gostei bastante. Continuarei na minha releitura das obras da Jane, porque eu já li os livros dela completo, todos. E vou continuar aí, né, agora em 2023, na releitura dessas obras. Eu até me ajeitei aqui mais um pouco agora, porque eu tenho que falar sobre ele. Ai, meu Deus! Que também tá, assim, um dos primeiros da lista de favoritos, não só desse ano, mas da minha vida, que é o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Vocês viram no vídeo de metas para 2022 que esse livro estava nas minhas metas e eu consegui ler, eu amei esse livro, eu favoritei esse livro, gente. Ele é um livro gigante, ele é dividido em 2 tomos. Eu também li numa edição da Zaa, ele vem nessa caixa aqui, eu já mostrei pra vocês, né? Em outros vídeos, nas lives, no Instagram, e é isso. E aqui é basicamente uma história de traição e vingança. É isso que Alexandre Dumas vai contar aqui no Conde de Monte Cristo. Deixa eu tirar o volume aqui e ficar mostrando pra vocês, porque não dá pra segurar esse box, né, minha gente? Quase 2.000 páginas. Então eu vou ficar aqui mostrando só o primeiro pra vocês. E aqui a gente vai acompanhar a história do Edmond Dantès. O Dantès é um marujo, ele é um jovem ali que se destaca no trabalho, que mora junto com o pai. Apesar de ser pobre, né, ele é um marujo ali, ele luta muito pelo bem-estar da família dele, né, dele e do pai. Ele é o menino dos olhos, digamos assim, do patrão, então ele é uma pessoa muito respeitosa, ele conquista o espaço dele de forma honesta, ele tem uma noiva que é a Mercedes, então acaba que tudo isso, todo esse destaque, toda essa pessoa boa que é o Dante, que é o Edmond, ele vai causar inveja em outras pessoas, seja por motivo de trabalho, seja na área amorosa, seja só por ele ser uma pessoa boa e por ele ser uma pessoa legal. Então, pessoas que têm inveja dele vão tramar, vão armar ali contra ele e ele vai acabar sendo preso injustamente, acusado de ser um bonapartista, que naquela época era crime. Então ele vai ser acusado de ser um bonapartista e ele vai preso injustamente ali para uma ilha, para o castelo de Ife, que fica ali no meio do nada, muito distante da costa de Marsella, e ele vai passar 17 ou 16 anos lá. É isso. E ele nem vai saber, ele não vai nem saber, nem entender do porquê ele foi preso, da forma que ele foi preso. E a gente vai acompanhando todo o desenrolar ali, todos os anos que ele passou preso, isolado, sem saber o motivo, sem compreender. E a gente vai vendo quando ele vai compreendendo. Então ele conhece um senhor na cadeia, né, ali na prisão, que ensina muitas coisas para ele, ensina ciências, ensina matemática, ensina línguas. E ele vai crescendo ali e vai aprendendo muitas coisas. Então, depois de todo esse tempo, quando ele consegue, né, sair ali da prisão, ele vai em busca de vingança. Ele monta todo um plano assim louco de vingança e ele volta como um conde, ele volta como um senhor muito rico ali, né, com essa identidade falsa para se vingar das pessoas que botaram ele na cadeia. Então, a gente vai acompanhar o plano de vingança dele. É um plano assim de anos de vingança, de ir destruindo os inimigos dele pouco a pouco, majestosamente. Majestosamente, porque não tem um furo, não tem nada que você pense ali quando você vai ler nessas páginas e dizer, nossa, isso vai dar muito errado. Não, dá certo. Todos os planos de vingança dele dá certo. Ele é muito frio, ele é calculista, ele sabe esperar
ali a hora certa pra botar o plano dele em ação. Ele sabe conquistar, ele sabe botar, jogar as pessoas na rede dele. Eu falei muito sabe agora, mas é isso. Então a gente vai acompanhar todo esse plano de vingança do Edmond Dantès. A gente vai acompanhar essa vida dele, né? Então esse livro vai se passar num período de muitos, sabe? De muitos anos ali. Eu acho que são uns 20 e poucos anos de história. E eu amei a escrita do Alexandre Dumas, gente. Vocês olham, vocês dizem, nossa, meu Deus, é um livro tão grande que precisa ser dividido em 2 volumes. Mas a história passa que você nem sente, a leitura passa que você nem sente, você gosta muito, muito, muito. Então, cara, é um dos favoritos da minha vida. Quando eu era mais nova, não deveria, né? Mas assisti. Eu assisti a adaptação bem quando era bem mais novinha mesmo, de Conde de Monte Cristo, e sempre foi um dos meus filmes favoritos, e eu não fazia ideia que tinha livro, né? Sei lá, eu era muito nova, real. Eu não fazia ideia de que tinha livro que ia contar essa história. Então, depois que eu, né, cresci, fiquei adulta e tal, eu descobri que tinha essa história e botei na minha meta. Disse, um dia eu vou ler, e esse dia chegou esse ano, 2022. E foi tudo que eu esperava e muito mais, gente. Real, 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 assim, sério. Eu gostei muito, muito, muito da leitura do Conde de Monte Cristo e eu indico aí muito pra vocês. Eu li, foi leitura coletiva oficial aqui do canal, do Clube de Clássicos. A gente passou acho que 2 meses lendo, 2 meses e pouquinho, então, né, a gente foi lendo aos poucos, não é uma leitura que você, nossa, tem que sentar, tem que terminar nas carreiras, não. Até porque é um livro que você, sabe, vai vendo, tem muita coisa histórica aqui também, então acaba que a história fica um pouco bem mais completa, então ela não é uma coisa tão frenética e rápida assim, que acontece e, sabe? Mas foi sensacional, gente. Leiam, quem puder, quem se interessar, quem tiver acesso ao Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, porque eu amei, foi sensacional, real, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu amei muito, muito, muito conhecer essa história do Alexandre Dumas. Eu quero ler outras coisas que ele escreveu. E pra quem não sabe, ele é escritor de Os Três Mosqueteiros, né? Tá aí, vamos ver se eu consigo ler Os Três Mosqueteiros um dia. Mas é isso, gente, essas foram as minhas leituras favoritas do ano 2022. Me conta aqui embaixo nos comentários quais foram as suas leituras, se você já leu algum desses livros que eu comentei aqui no vídeo. Deixa o like se ainda não deixou, se inscreve aqui no canal. Beijinho, tchau!